Meus irmãos, mais uma vez estamos juntos, reunidos de maneira virtual e vamos assim dar continuidade ao estudo que nós vamos fazendo nesses encontros. E hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Já no início deste capítulo, existe uma explicação a respeito da compreensão equivocada de pobres de espírito, quando que antigamente acreditava-se com isso que Jesus estaria se referindo àquelas pessoas pobres de condição financeira, os miseráveis, os mais desprovidos de fortuna e de riqueza. Na verdade, não era isso que Jesus falava. Pobres de espírito significa humildes, humildes de coração e de pensamento. E começa dessa maneira: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus deixa bem claro nesta passagem que está no Evangelho de São Mateus que a questão da humildade é fundamental para se receber ou estar presente ou conquistar o reino dos céus. Que nós já aprendemos em nossos encontros que o reino dos céus é uma condição de felicidade, é uma condição de realização, de paz, de equilíbrio espiritual, que deve ser conquistada com grande esforço, através da preocupação diária de caminhar na direção dos ensinamentos do Cristo, constantemente. Ainda esse desejo de conquistar o reino dos céus aqui, nesta existência material, mas também lembrando que isso é uma conquista para a vida futura, para a vida espiritual. Então essa condição é fundamental para se atingir o equilíbrio espiritual, para se atingir a paz de espírito, a virtude da humildade. Ela deve ser estimulada em nós, sempre trazendo as lições para a nossa intimidade, sempre trazendo essas lições para nós, para a realidade que nós estamos vivendo hoje. Analisemos o nosso comportamento mais uma vez, lá no fundo, de maneira honesta conosco. O que nós estamos fazendo no dia a dia? O nosso comportamento junto à nossa família, junto aos nossos filhos, o nosso comportamento no ambiente de trabalho, o nosso comportamento junto à sociedade que a gente participa. Como que ela está? Nós estamos agindo com a devida humildade? Ou nós fazemos como aqueles muitos espíritas também, que se fazem de bonzinhos, andam até de cabeça mais baixa, principalmente quando nós vamos até a casa espírita participar de algum evento, Como nós nos tornamos bonzinhos, humildes, naqueles minutos que nós estamos ali junto da companhia de outros irmãos. E depois, ao retornar para nossas casas, ao retornar para o convívio social, para o convívio do trabalho, nós nos mostramos muitas vezes como nós ainda somos orgulhosos, arrogantes, vaidosos no comportamento e nas palavras com aquelas pessoas que estão próximas da gente. É necessário a reflexão íntima, porque nós precisamos analisar com honestidade como nós estamos agindo. Muitas vezes nós somos arrogantes e orgulhosos em nossas palavras. Muitas vezes nós somos arrogantes e orgulhosos com os gestos que nós fazemos em relação ao nosso próximo. Então, todas essas maneiras sutis de comportamento, nós precisamos avaliar em nós.
porque Jesus deixou claro que é condição fundamental para o equilíbrio espiritual, para alcançarmos o reino de Deus, a questão da humildade. Ele também ensina neste capítulo a respeito do comportamento da humildade no dia a dia. Tem uma passagem que Jesus encontra-se num sábado na casa de um fariseu para se alimentar junto com os apóstolos, e ele fica só observando o comportamento das pessoas, dos convidados ali. Quando chegavam, todos iam mais próximos, ocupando os primeiros lugares daquela sala. E Jesus, observando isso, ele aproveitou para dar uma grande lição àquelas pessoas, para que não agissem dessa maneira, porque poderiam ser constrangidos aquele que se sentasse espontaneamente numa das primeiras posições, ser constrangido pelo dono do evento a dar o seu lugar para uma outra pessoa mais querida do seu coração. E assim essa pessoa estaria humilhada diante desse comportamento. Mas seria grande júbilo, digno de satisfação e alegria, quando sentando-se ao final, ao fundo da sala, você fosse chamado pelo dono da festa a ocupar os primeiros lugares. Um reconhecimento da pessoa e do valor que você tem àquele anfitrião. Isso seria digno. Então a humildade faz com que nós nos coloquemos sempre numa posição de observação em relação aos acontecimentos da vida, ao meio que nós estamos, e tenhamos equilíbrio em nossas palavras e em nosso comportamento. Lembrando também que tudo o que nós fazemos, o esforço que nós estamos fazendo na condição de conhecedores dos ensinamentos de Jesus e dos ensinamentos doutrinários do Espiritismo, é para nos tornarmos pessoas melhores. Para que nós possamos estar amanhã, mesmo aqui ainda, nesta existência, ou amanhã, no plano espiritual, numa condição melhor, de equilíbrio e de paz na nossa intimidade. E só vamos alcançar isso se nós, com boa vontade e humildade, colocarmos em prática os ensinamentos do Cristo. Kardec, ao seu tempo, ele fez evocação de vários e vários espíritos, com o objetivo de estudo, para saberem como que eles estavam após o desencarne, como que eles se encontravam no plano espiritual. Então ele criou, num primeiro momento, 3 grupos. Existem outros grupos que nós encontramos lá no livro Céu e Inferno ou Justiça Divina. Mas nós vamos falar somente desses 3 grupos, neste primeiro momento. Dos espíritos que estão numa condição feliz, após o desencarne, dos espíritos que se encontram numa posição mediana, ou seja, nem tanto felicidade, mas também nem de tanto sofrimento, e dos espíritos que se encontravam em sofrimento no plano espiritual. Agora eu pergunto para vocês, adivinhem qual desses grupos os orgulhosos aqui na vida material, na nossa presente existência, em qual desses grupos eles estavam presentes? Logicamente, no terceiro grupo, dos espíritos sofredores. E deixaram muito claro através das suas comunicações que o estado de sofrimento deles no plano espiritual era devido à sua condição de vida material de muito orgulho, de muita vaidade, achando-se melhores do que os demais. Me chamou a atenção uma comunicação do espírito que se identificou como Lisbeth. E eu vou fazer a leitura desse pequeno trecho, só para ficar de exemplo, para que todos nós tenhamos uma ideia a respeito do sofrimento que o orgulhoso está presente na realidade espiritual, no retorno à nossa verdadeira morada. Um espírito sofredor se inscreveu sob o nome de Lisbeth.
Quereis dar-me alguns detalhes sobre a vossa posição e a causa dos vossos sofrimentos? Perguntou Kardec. Resposta: seja humilde de coração, submisso à vontade de Deus, paciente nas provas, caridoso para com o pobre, encorajador para com o fraco, ardente de coração para todos os sofrimentos, e não sofrerás as torturas que suporto. Esse é apenas uma das diversas comunicações. Então esses irmãos, esses amigos, espíritos que transmitiram a experiência que estão passando ou que passaram no plano espiritual, em relação ao comportamento que tiveram, e notadamente ao estudo de hoje, ao comportamento de orgulho com que tiveram na existência material, o sofrimento que se encontra no plano espiritual. Então nós, sabedores disso, nós temos condições de mudar o nosso comportamento aqui hoje. E engana-se aquele que pensa que o orgulhoso é somente aquele que tem grandes posses ou que está numa condição financeira melhor do que o outro. Nós observamos que existem muitas e muitas pessoas que estão passando pela prova da miséria, com grandes dificuldades na questão material, mas que têm um orgulho, mas que têm uma vaidade exagerada no seu comportamento e nas suas palavras. Aonde está a humildade no comportamento dessas criaturas? Aonde está a resignação diante dos acontecimentos da vida para aceitar aquilo que estão passando com coragem, mas de se esforçar para melhorar a sua condição de vida, que todos nós precisamos buscar e trabalhar nesse sentido também. Não sermos submissos e omissos, mas sermos resignados, resilientes, mas com boa vontade, força de vontade para melhorar a nossa condição, sem pisar em ninguém, sem prejudicar, sem ofender ninguém, conquistando o nosso espaço. O reconhecimento desse comportamento virá ainda aqui nessa existência, com o passar do tempo. Imagine o reconhecimento e a recompensa que nós vamos receber de nosso Mestre Jesus e de nosso Pai do Criador, quando for analisado todo o nosso comportamento e ser constatado que nós agimos com boa vontade e o desejo sincero de melhorar as nossas más paixões e aumentando as nossas virtudes. Então, meus irmãos, os ensinamentos desta manhã, desse estudo, dessa reunião virtual que nós estamos fazendo, é nesse sentido, para analisarmos a nossa intimidade, verificar se nós realmente estamos sendo humildes ou estamos fazendo de conta que somos humildes e estamos agindo de outra maneira. Cabe a reflexão íntima para que nós possamos assim melhorar e nos transformar, nos tornar pessoas melhores no cumprimento dos ensinamentos de Jesus. Então eu agradeço mais uma vez a esta oportunidade que nós tivemos e eu convido todos nós a unirmos o pensamento agora em oração de encerramento. Mestre Jesus, abençoe a todos nós que estamos unidos em pensamento nesse momento. Derrame bênçãos de luz aos nossos familiares, aos nossos amigos que se encontram desorientados, que se encontram ainda agindo de maneira egoística, com orgulho. Que todos nós nos incluímos aí, que nós possamos enxergar em nosso comportamento os equívocos que estamos cometendo e dessa maneira possamos renovar os nossos sentimentos, reparar os equívocos que cometemos e sermos humildes
da maneira como o Senhor nos recomendou. Assim seja. Obrigado, meus amigos, e fiquem na paz de nosso Mestre Jesus. Assim seja.